Olá, vamos entender como ser repórter em 10 dicas infalíveis. Olá, eu me chamo Larissa Perfeito, eu sou professora universitária em disciplinas da graduação e pós-graduação em cursos de rádio, TV, jornalismo, publicidade, relações públicas, cinema, rádio, TV. Então, por favor, não se esqueça já de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo, porque esse vídeo é muito especial para quem quer saber como ser repórter. Até porque eu trabalhei num telejornal, numa emissora norte-americana, a ABC, a America's Broadcasting Company. Eu era da produção e essa foto aí que você está vendo, ela era uma âncora e repórter. O nome dela é Mônica Yadav. E eu sou muito grata à ABC, foi muito bom ter trabalhado lá em 2004, 2005. Essa transição de ano foi muito bom. E aqui eu trago para você um conhecimento muito bom, que inclusive também eu leciono em universidades. Olha só a primeira. Começar com produção amadora. Eu estou dizendo isso porque geralmente a gente, quando quer ser um repórter, quando se forma em jornalismo, ou mesmo muitas vezes até quando você não tem essa formação em jornalismo, mas você quer ser repórter, é uma profissão que você tem que encarar a câmera, é uma profissão que você tem que entender um pouquinho sobre alguns tipos de roteiro, que você tem que entender de comunicação, que você tem que conseguir estruturar a ideia, porque tem tudo a ver, né? Você saber organizar as ideias na cabeça, desenvolver a sua fala. Então, tudo isso, você mesmo que você tenha bastante talento, bastante ímpeto, bastante vontade de fazer isso, você precisa de experiência para você começar crescendo. Então eu falo muito assim, uma produção com amigos, uma produção de faculdade, uma produção amadora, ela é importante para o começo, para depois você ter um emprego ou prestar serviços como repórter. Segundo, o contexto é o significado. Então, por que um repórter ele vai para uma externa? Ele vai para uma gravação externa porque tudo que está ao redor dele é o significado do que ele vai falar. Então, olha só, eu estou falando de produção de vídeo, tem aqui uma claquete, tem por aqui uma... tá aqui, a claquete está aqui. Então, eu estou dando contexto, mas eu estou numa gravação interna, eu estou dentro do ambiente fechado. Agora, geralmente o repórter faz o quê? Faz vídeo. E aí ele vai para o ambiente, ele vai entender o que tem lá. Então o contexto é muito importante. E aí já vem a dica 3, que o plano médio é o mais recomendado. Porque geralmente o que acontece? O repórter fica em plano médio, ou seja, da cintura para cima, porque o que ele fala, a expressão facial dele é muito importante, mas o contexto também. Então tem metade de metade. Eu consigo ver a expressão dele, mas eu também estou vendo onde ele está e do que se relaciona o que ele está falando. E também emendando com isso já vem a 4ª dica. O melhor microfone é o de mão. Primeira coisa, o microfone de mão eu consigo fazer entrevista. Esse aqui eu não consigo. Ele está em mim, como é que eu vou fazer entrevista? Não dá. Segunda questão, esse microfone aqui, ele é um microfone sensível, ele é um microfone que tem 2 centímetros. O microfone de mão é um microfone mais robusto. Geralmente você vai em lugar que tem muito vento. O ideal realmente é o microfone de mão. E claro que na internet a gente tem de tudo. A gente tem produção de conteúdo, que uma hora as pessoas fazem uma reportagem, atua como repórter, uma hora não. É um mundo mais diversificado do que é quando você pensa num telejornal, como eu trabalhei. Maquiagem e roupa básica. Então, ó, batom nude, evita estampa, independente de qualquer vídeo, hein? Né? Um repórter, professor, vídeo do YouTube, Instagram. A estampa, ela não é tão recomendada, ela pode brigar um pouco, listra, ela pode dar alguns problemas. Geralmente, a roupa lisa, ela é melhor. E no caso de ser um terninho, por exemplo, isso que eu gravei aqui para o YouTube, eu tava de jeans. Mas é mais descontraído.
eu tô no meu canal no YouTube, eu não tô num telejornal. Então o jeans fica melhor do que eu pôr um terninho. O terninho ele vai ficar não vai ficar legal aqui pro meu canal. Então assim, escolher também a roupa, até mais do que a maquiagem, é uma questão também de sensibilidade e de você ver a coesão que tem as coisas. Então aqui já inclusive eu já emendei a dica, roupa de acordo com o contexto que eu acabei de já falar para você, e já falo que o sétimo, ensaiar antes da passagem. Essa história do repórter ficar diante a câmera falando numa gravação externa e plano médio e tal, isso se chama passagem. E aí você pode pensar assim, ai, eles estão lendo, né? Não estão não, não estão não. Geralmente quando um apresentador fica assim igual eu tô, ele está lendo o teleprompter, né? Mas o repórter está em externa, ele não lê. Então, o que é importante? Ser uma linguagem falada, como se estivesse conversando com alguém, igual eu estou falando aqui agora. Mas, lógico, ele tem que ensaiar. Ensaiar, o que eu quero dizer? Ficar na frente do espelho, falando, treinando? Olha, no começo, se você está começando a ser repórter, pode até ser. Mas, no geral, os repórteres não têm tempo para fazer isso. Eu tô te falando porque eu trabalhei em emissora de TV e eu via isso. Muitas vezes tinha reunião na redação e aí o chefe falava lá, olha, a gente vai gravar isso, isso e isso. Era 9 horas da manhã. 10 horas a gente saía para gravação. Aí voltava 11h30, aí 12h30 o VT tinha que estar pronto para ir pro ar. Então vai ficar ensaiando, tem que fazer VT todo dia. Então é uma coisa que vai ganhando bastante prática. Você pensa lá uns 10 minutos, se concentra e manda ver na passagem. E falar uma linguagem assim mesmo. Olha, eu tô aqui na prefeitura, eu conversei com tal pessoa e ele me deu os seguintes dados. E fala. Tá? Então, aí até tem a dica número 8, que é tolerável você ler ou você, por exemplo, arrumar o cabelo. Isso é tolerável numa passagem, ou mesmo numa passagem que seja ao vivo, que muitas vezes também é chamada de link, o link lá do repórter, porque às vezes você tá num lugar que tá ventando muito mesmo, então tá lá vindo aqui, aí você segura aqui, tá falando e segura. Isso não é demérito. É claro que tudo que a gente pode evitar, por exemplo, meu cabelo ele voa muito. De repente eu tô vendo que tá muito vento, de repente eu amarro. Então é claro que é bom evitar, arrumar cabelo, tudo. Mas também outra coisa que não é tolerável, por exemplo, eu vou falar muitos números. Eu anoto no meu celular, você já deve ter visto isso na televisão e fala, porcentagem tanto. Porcentagem, muitos números, não sei o quê, falar de dinheiro e tal, e a passagem precisa ter isso. Principalmente também se é ao vivo, é tolerável. Então, eventualmente, ter que arrumar alguma coisa e ler alguma coisa. Traveling ou caminhar. E aqui a gente está dando essa dica também porque a passagem pode e deve ter criatividade, ter beleza. Então, o repórter caminhar é algo interessante. A câmera pode estar parada e ele vir caminhando, se aproximando da câmera, ou caminhar de lado, e aí a câmera faz traveling. Travel em inglês é viajar, traveling é movimento que a câmera caminha junto. Então esses tipos de coisas são recomendadas, principalmente à medida que vai ganhando experiência e que o repórter tem sinergia para trabalhar com o cinegrafista. Isso é bem legal. E por último, 10ª dica, elaborar narração após a gravação. Aqui a gente já está pensando em edição. Você pode perceber que uma reportagem, ela tem a voz do repórter na hora que ele está lá fazendo a reportagem, mas também tem momentos que você pode perceber que ele gravou isso no estúdio, ele gravou isso depois. E às vezes realmente falta. Tem a passagem aqui, tem a voz dele, também foram colocadas alguns inserts de imagens, mas precisa de mais voz, de mais narração, porque tem mais imagens e mais coisas para explicar que não foram faladas na passagem. Isso geralmente
é um complemento feito na edição, que o repórter lá faz lá, escreve, grava a narração e termina o videotape. Então essas foram as 10 dicas aqui para você aprender como ser repórter, algumas dicas importantes. Eu tenho também vídeo que fala como fazer um documentário, vou deixar aqui embaixo o link. Tem roteiros, pauta, espelho e lauda, que tem tudo a ver com essa dinâmica aí de televisão, que é algo que eu posso ajudar bastante também. Vou deixar o link aqui para você que pode te ajudar. E outro link que eu vou deixar aqui para você também é do meu curso, que é o Masterclass da Voz. Que se por acaso você está querendo aí se tornar mais expressivo, quer olhar para a câmera, encarar a câmera para ler um TP, para falar de forma mais desenvolta, para ler um texto com mais expressão, vou deixar aqui o link para você. É um preço super acessível, você pode clicar aqui que você vai ver que é um preço super acessível, acesso vitalício e 30 dias de garantia. E eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima aula.